Olá, graça, paz e saúde da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma reunião de oração da Igreja Metodista Central em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos orar. Pai, na Tua presença nos encontramos mais uma vez, agradecidos por este privilégio, agradecidos porque o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agradecidos, ó Pai, pela Tua companhia constante conosco. Agradecidos pela casa que habitamos, pelas vestes, pelos alimentos, por tudo que o Senhor é e faz a nosso favor. Receba a nossa gratidão. Agora, confessamos as nossas faltas e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoando-nos através do precioso sangue de Cristo Jesus e ajudando-nos pelo Teu Santo Espírito a andarmos, ó Pai, em santidade de vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hino 274 do nosso hinário evangélico é o hino que vamos entoar neste momento, que tem o título Cristo é Tudo. Nome algum no céu, na terra, se compara ao de Jesus. Ele sobre tudo reina, Ele é minha eterna luz. Minhas dores Ele sofre, sara o enfermo coração. Seu amor me dá alívio na tristeza e na aflição. É Jesus o meu tesouro, nele eu acho sumo bem. Valem mais que o mundo inteiro as riquezas que ele tem. Amém. Teremos o nosso momento de gratidão pela vida dos aniversariantes. Dia 1º, Marcilene Reis. Dia 2, Maria das Graças Silva. Dia 3, Felipe Ferreira. Dia 4, Vera Lúcia Silva. E dia 5, Maria Helena Barbosa. Parabéns aos aniversariantes que citamos os seus nomes e a você que aniversariou essa semana e não temos a data do seu aniversário. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida, dom exclusivo do Senhor. Pai, nós te rendemos graças, porque a vida é um dom do Senhor. E o Senhor nos criou e cuida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor, em mais um ano, cuidou dos aniversariantes, com a tua maravilhosa graça. Louvado seja o teu nome pela vida dos aniversariantes. Agora pedimos que o Senhor continue assistindo cada uma dela, cada um dele, com a tua maravilhosa graça, com as tuas abundantes bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos, ó Deus. Invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus. Hoje vamos continuar refletindo sobre personagens bíblicos. Pedro é o personagem de hoje. Pedro, também chamado de Simão e Cefas, apóstolo de Jesus, natural de Betsaida, junto com seu irmão André, exerceu o ofício de pescador no mar da Galileia. O seu nome era Simão, mas Jesus o chamou de Cefas, que significa Pedro. Pedro é frequentemente mencionado nos evangelhos.
fez uma declaração fundamental, confessou Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16 está escrito: Jesus perguntou aos apóstolos: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro encontro de Pedro com Jesus aconteceu quando André, seu irmão, o levou até Jesus, como relata João 1:41-42. André achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O seu chamado está relatado em Mateus 4:18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. E os dois fizeram parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Em comum com os primeiros discípulos de Jesus, Pedro recebeu 3 chamadas distintas do seu mestre. A primeira, para ser discípulo. A segunda, para acompanhar Jesus em sua missão. E a terceira chamada foi para ser apóstolo. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, é o que está escrito em Mateus 10:2. Embora Pedro tenha declarado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele negou a Jesus por 3 vezes, conforme Marcos 14:66-72. Mas quando reconheceu seu erro e se arrependeu, chorando amargamente, conforme Mateus 26:75, e Jesus ressuscitado o perdoou, Pedro foi restaurado, e Jesus por 3 vezes o perguntou: Pedro, você me ama? E disse para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. João 21:15-17. Aqui vemos que a tríplice afirmação de Pedro, que amava a Jesus, repara publicamente a sua tríplice negação de Jesus. Pedro foi importante dirigente da igreja primitiva e assume um papel significativo nos relatos de Atos 1-12, e 2 epístolas levam o seu nome, 1ª e 2ª Pedro. Ele participa na escolha de Matias para substituir Judas, que traiu a Jesus e se suicidou. Pedro estava reunido com 119 discípulos e discípulas em um cenáculo, 120 com ele, quando o Espírito Santo pousou sobre cada um deles no dia de Pentecostes, Atos 2:1-13, e eles começaram a falar em outras línguas sobre o amor de Deus, para que todos de diversas nações que ali estavam pudessem entender. Os discípulos foram acusados de estarem embriagados, e Pedro faz o discurso defendendo-os, destacando que era cumprimento da profecia de Joel, o que estava acontecendo, e apresenta Jesus como Salvador e Senhor, e quase 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Atos 2:14-41. Podemos destacar na vida de Pedro que, quando Jesus chama, vocaciona, é preciso deixar as redes, deixar tudo e segui-lo como fez Pedro. Ele quer fazer de cada um de nós pescadores de homens, quer nos usar como seus discípulos e discípulas, suas testemunhas,
mesmo que sejamos imperfeitos e erramos. Quando reconhecemos o nosso erro, Ele nos perdoa, nos ama, acredita em nós e nos confia a continuação da sua missão. Apacenta as minhas ovelhas, deixando o Espírito Santo pousar em nós, seremos suas testemunhas em todos os lugares, como diz Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, na casa, na nossa família, como em toda a Judeia, na nossa cidade, e Samaria, no nosso estado e na nossa nação, e até os confins da terra, outros estados e outras nações. Sigamos o exemplo de Pedro como testemunhas fiéis de Jesus. Vamos orar. Coloque diante do Senhor nome de pessoas que você deseja que oremos a seu favor. Aí nós te rendemos graças pela vida de Pedro, que apesar das suas imperfeições, se arrependeu e foi usado pelo Espírito Santo e enviado pelo Senhor para pregar o Evangelho, para ser sua testemunha. Ajuda-nos, ó Pai, a também dedicarmos a nossa vida ao Senhor como testemunhas de Jesus onde quer que nos encontrarmos. Agora pedimos, Pai, abençoe a vida das pessoas que foram apresentadas os seus nomes ao Senhor. Visite cada uma delas de acordo com as suas necessidades. Leve para elas salvação, libertação, cura física, espiritual, emocional. Abençoe, ó Pai, as famílias enlutadas, confortando, consolando, preenchendo o vazio deixado pelos entes queridos. Abençoa a tua igreja na face da terra, que ela faça a diferença. Abençoe os governantes que se humilham, Pai, na tua presença, buscando a direção do alto, para que governem com justiça, com sabedoria, com amor. Abençoe, ó Pai, os governantes, os líderes nos países que estão em conflito, que possam, Pai, dialogar e buscar a paz para evitar tanta destruição, tanta morte de inocentes. Ó Pai, abençoe todos aqueles que participam da nossa reunião de oração. Esteja visitando cada um, de acordo com as suas necessidades também, e também abençoando os seus familiares. Nós oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar e a dizer: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, que confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Até semana que vem, se o Senhor nos permitir.